Eu tenho visto uma galera na internet questionando sobre a NEP. Não sei se vocês sabem o que é a NEP. A NEP é o novo programa econômico da União Soviética. Ela foi implementada pelo Lenin. Então é logo no início ali que acontece isso. Eu vi um pessoal comentando falando que os comunistas não gostam de falar da NEP. E realmente tem pouco conteúdo na internet vindo de comunistas, né? Falando da NEP. Mas não é nenhum bicho de sete cabeças e a gente precisa falar sobre ela, pelo menos dar uma passada por cima, porque o que eu tenho visto é o pessoal falando que a NEP foi um regresso da União Soviética ao capitalismo e era a prova cabal de que o socialismo e o comunismo não funcionam, né? Tem uma galera falando isso, então a gente vai falar sobre ela hoje, nesse início de live, nesse papo cabeça nosso, demorou? Bom, para a gente entender a NEP, como ela é uma política econômica de um governo socialista, então a gente precisa entender o que esse governo socialista pensa. Então eu vou dar uma passada rápida pelo método marxista, só para a gente entender um pouco. E eu já vou aproveitar e matar dois coelhos com uma cajadada só. E eu vou falar sobre um outro assunto, antes da gente chegar na NEP, que é a receita de bolo do socialismo, né? Acho que a frase ficou mais popular com o Elias Jabbour falando que o socialismo não é uma receita de bolo. Só que você falando isso também, você fica... Você dá munição para os liberais falarem que a gente só define socialismo quando tem proveito nisso, né? Então fica um negócio muito ao nosso bel prazer definir uma experiência socialista. Então eu vou definir um pouco, falando da teoria marxista, eu vou acabar definindo um pouco o que é o socialismo, né? Para a gente começar a entender a método marxista, né? O ponto principal é a gente entender que ele é movido por contradições. As contradições é um ponto chave, uma categoria chave para você entender o pensamento marxista. Por quê? Porque o Marx, ele vai pegar a filosofia hegeliana, tinha acabado de bater de frente com o Kant, Hegel, né? E Hegel vai montar um método filosófico, que é o método dialético, que já é antigo, e Hegel vai dar uma elevada no método. E esse método dialético, ele é baseado em contradições. Mais pra frente eu vou acabar fazendo um vídeo sobre a dialética, um vídeo mais completo. Mas hoje eu quero falar sobre as contradições que o método dialético utiliza. Contradições, elas estão em todas as partes, se você for enxergar o movimento real, as atitudes humanas, e tem até um livro do Engels que ele defende que o método dialético é cabível em colocar até nas ciências da natureza, né? Essa forma de ver o mundo. Então as contradições são o ponto-chave do método marxista. Para você entender o que é uma contradição, eu vou dar um exemplo bem básico da nossa vida, que é o seguinte: imagina que você quer ser médico, mas você não é médico ainda. Então você tem uma contradição na sua frente que você precisa resolver, certo? Então como que você resolve essa contradição? Vai pegar e vai estudar. Você vai entrar numa faculdade e conforme vai acontecendo o curso, você vai entrar em contradição com o seu eu do passado. O momento que você vai cursando, você vai deixando de ser um não médico para se tornar um médico e superando a contradição. Depois que você termina a sua faculdade, você vai procurar um emprego. Você é um médico formado, mas você não trabalha com medicina. Então isso é uma outra contradição que aparece na sua vida. Então, para você resolver essa contradição, você vai entrar no mercado de trabalho e vai tentar exercer a sua profissão. Então, a contradição, querendo ou não, se você enxergar a história inteira da humanidade, ela é movida por contradições. E o Marx vai utilizar essas contradições falando de duas classes antagônicas, que no nosso caso é o proletariado e a burguesia, que elas se contradizem e para você superar essa contradição, você tem que caminhar para o socialismo, que seria a ditadura do proletariado. Que hoje você tem a burguesia dominando o proletariado, então para você superar essa contradição, você coloca o proletariado dominando a burguesia. Enfim, você consegue pegar essas contradições e colocar em todos os lugares. O Marx, no seu livro
mais famoso e na sua obra-prima O Capital, ele vai mostrar as inúmeras contradições que o capitalismo tem e que são necessárias serem superadas, né? É necessário que a gente supere essas contradições para então a gente continuar o desenvolvimento da humanidade. Então ele vai demonstrar diversas contradições. Uma bem famosa que ele coloca no primeiro livro já é a contradição de que se o trabalho humano é o que movimenta a economia, é o que gera o valor, é uma contradição a burguesia não querer contratar mais humanos e sim colocar tudo para ser fabricado por máquina. Ele vai colocar essa contradição do capitalismo que é necessário ser superada, tá? Além disso, ele vai colocar mais contradições ainda aparentes. Outra bem interessante também, que acho que fica muito na cara para todo mundo, é a do consumidor e do salário do trabalhador, né? Se o capital, a burguesia, depende de consumidores comprando seus produtos e esses consumidores são os trabalhadores, aumentar o salário deveria acarretar num maior consumo da população e assim um maior ganho para a burguesia. Mas o contrário do que você vê é que aumentar o salário gera um custo e a burguesia não quer pagar. Essa é uma outra contradição do capitalismo. Então Marx vai mostrar diversas contradições e ele não vai explicar como superar essas contradições uma por uma, né? Ele só está fazendo uma análise do capital, do capitalismo. Então, mas ele vai, em outros textos, e até mesmo no Capital, ele vai apontar que a contradição máxima que sustenta as outras contradições é a propriedade privada. E ela é uma contradição por quê? Porque a propriedade privada dos meios de produção, ela necessita do trabalhador para ela ser usada, para ela se colocar em uso. Só que no capitalismo, esses meios de produção estão em propriedade privada, impedindo que os trabalhadores tenham acesso. Então, no capitalismo, para resolver essa contradição, você vai para o mercado de trabalho, para procurar emprego e entrar em contato com o seu meio de produção. Fala que isso atrasa o desenvolvimento humano. Apesar da gente ter chego no ápice do desenvolvimento humano agora, é necessário superar essa contradição para a gente continuar se desenvolvendo. Então, essas são as contradições do capitalismo e a propriedade privada é a contradição máxima do capitalismo. É legal também falar aqui do capitalismo, que além da propriedade privada dos meios de produção, ele se desenvolve tendo uma tarefa histórica da burguesia. Então o capitalismo, ele é o único modo de produção que sofre por superprodução. Então a gente tem o capitalismo como uma etapa necessária para então chegarmos no socialismo, né? Porque antes, nenhum outro modo de produção sofria com superprodução. E essa superprodução, apesar dela ter o embasamento da propriedade privada, hoje a propriedade privada faz com que essa superprodução entre em crise por conta das contradições que a propriedade privada carrega no capitalismo e faz aparecer no capitalismo. Uma delas, por exemplo, que eu falei do salário e do consumo, né? Então a gente tem essa tarefa histórica da burguesia a ser desempenhada, né, pelo capitalismo, que é chegar nesse limite do desenvolvimento humano da superprodução. Então a gente deu uma passada aí pela teoria do marxismo, né, das contradições, e descrever um pouco sobre o capitalismo e essa tarefa histórica de elevar as forças produtivas até esse nível que a gente tem hoje, correto? E o que isso tem a ver com a NEP? A União Soviética, ela faz a sua revolução, então ela participa da Primeira Guerra Mundial, ela tem uma guerra civil e é invadida por potências imperialistas, né? E durante esse processo é instaurado o comunismo de guerra, que é uma forma de socialismo onde foi abolida totalmente a propriedade privada e se passou por uma coletivização forçada. E os camponeses, né, principalmente, eles não gostaram muito disso, porque o excedente dos produtos que eles produziam eram tomados pelo Estado soviético e destinado a abastecer os exércitos e o centro das cidades. Bom, depois da Revolução, da Guerra Civil e da invasão imperialista na União Soviética, as forças produtivas da União Soviética estavam totalmente arrasadas. Então você não tinha uma indústria forte ali, né? Então você não tinha uma indústria forte porque depois da invasão e das guerras, né, a União Soviética ficou completamente devastada. Então o campo fornecia os grãos e os cereais para a cidade, né?
a agricultura como um todo fornecia para a cidade ali, a cidade não conseguia entregar mercadorias o suficiente para o campo. Então gerava um descontentamento ali na população rural da União Soviética. E isso entrou em choque, né? Houve tumultos e revoltas ali no campo. E o partido bolchevique viu que não era interessante isso, porque eles queriam fazer um sistema para as massas, né? Então foi quando o Lenin resolveu implementar a NEP. E a gente chega no assunto que eu queria falar. A NEP, novo programa econômico, ela vai permitir algumas contradições capitalistas. Para quê? Para que a tarefa histórica do capitalismo, que é o desenvolvimento das forças produtivas, aconteça sob o governo socialista. Lenin vai olhar para a Alemanha e vai perceber que está acontecendo um capitalismo de Estado. Capitalismo de Estado para Lenin não são empresas estatais, mas o Estado comandando o capitalismo, deixando de ser um capitalismo de livre concorrência e de interesses privados. Ou seja, a burguesia, ela utiliza do poder do Estado para expandir a sua força produtiva. Isso é o que acontece hoje nos países do centro do capitalismo, né? Aqui a gente não tem isso, mas nos países do centro do capitalismo isso é um capitalismo de Estado, onde o Estado intervém na economia a fim de aumentar as forças produtivas. Algumas pessoas vão falar, mas nos Estados Unidos não é assim, na Alemanha não é assim, nos países isso é mentira. Mas na verdade é que os Estados Unidos ele tem um nível de protecionismo. Os Estados Unidos, pegando de exemplo eles, né? Eles investem em ciência e tecnologia a partir do Estado e depois entrega para a propriedade privada. Então, Lenin veria os Estados Unidos como um capitalismo de Estado. Bom, Lenin vai olhar esse capitalismo de Estado e vai perceber que é a maneira mais eficiente do capitalismo hoje em dia, né? Que é o Estado comandando as forças produtivas. Só que no capitalismo de Estado da Alemanha, o Estado é burguês. Então ele vai sempre ser guiado pela propriedade privada e pelo lucro. Então Lenin vai pensar, poxa, esse capitalismo de Estado implementado numa experiência socialista, ele vai ser comandado pelo proletariado, porque o Estado socialista é um Estado proletariado. Ou seja, o Estado não é guiado pelo lucro ou pela propriedade privada, e sim pelo bem comum da sociedade civil. Então, Lenin ele vai permitir algumas contradições do socialismo. Ou seja, aquele exemplo que eu dei de você sendo médico, se formando, esse caminho todo que seria o socialismo, ele vai andar um passo para trás. Para quê? Para que a tarefa histórica do capitalismo, da burguesia, seja cumprida, que é o desenvolvimento das forças produtivas. Porque a União Soviética ela estava saindo de terra arrasada por causa da guerra civil. Então era necessário que essa tarefa histórica da burguesia fosse feita. E por isso que a NEP permite algumas contradições do capitalismo. Porém, ela jamais pode ser vista como um regresso para o capitalismo como um todo, porque o Estado ainda tem um caráter proletariado. Como que a gente consegue averiguar isso? A NEP, ela não introduz uma privatização da grande indústria. Ela permite contradições na camada pequena da burguesia. Então, Lenin, depois da NEP, ele vai colocar enfaticamente que o maior inimigo da experiência da União Soviética agora é a pequena burguesia e não a grande burguesia. Porque a grande burguesia foi extinta durante o comunismo de guerra, durante a guerra civil. Então, você tem os grandes meios de produção, as grandes fábricas centralizadas na mão do Estado, proletariado. Então essa é a diferença de você retornar para o capitalismo e de você permitir algumas contradições. A NEP é a primeira experiência socialista que permite a convivência com a burguesia, pelo menos a pequena burguesia. E isso já era previsto por Marx, não exatamente nesses moldes, né, como uma NEP, um capitalismo de Estado, mas o Marx já dizia que é possível sim você ter diversos tipos de propriedade convivendo entre si dentro de um mesmo país. Ele já percebia isso quando em alguns países o capitalismo estava nascendo e o feudalismo estava morrendo. Então você tinha a propriedade privada
e propriedade feudal no mesmo país. E isso é um processo histórico. Então é possível sim você ter propriedade privada sob o controle do Estado proletário, ou seja, sobre uma experiência socialista. E a China, ela pega isso de exemplo e faz a sua abertura ali na década de 80, de 70, 80, por aí, eu não sei direito a data. Mas ela tem esse exemplo da NEP. E é normal que a gente, quando vê uma abertura comercial assim, é normal que a gente pense que a experiência socialista está se desmoronando, né? Mas, na verdade, o que vai definir a experiência socialista é um apanhado geral da história da experiência como um todo. Então, quando a China fez a sua abertura, todo mundo falou: nossa, agora a China abriu o comércio, então agora ela é capitalista. Mas ela estava fazendo o que foi proposto pelo Lenin, de permitir um nível de contradição capitalista sob um governo socialista. Então, na China você tem grandes indústrias, até privadas, mas todas elas estão sob a asa do Partido Comunista Chinês. Como que a gente consegue provar isso, né? É só ver as notícias aí que vira e mexe, algum bilionário é multado, algum bilionário é preso. Então tem regras a se seguir e a propriedade privada não come solta por lá. Então essa é a diferença, né? Então, definindo, acabando esse papo da NEP, definindo então o que é uma experiência socialista, né? A experiência socialista é quando o proletariado tem o controle do Estado e, com o passar do tempo, durante toda essa experiência, você vê que progressivamente a propriedade privada dos meios de produção está sendo socializada. Então, ela não necessariamente precisa ser do nada, ela pode ser com o passar do tempo. E do mesmo jeito que a NEP fez o desenvolvimento das forças produtivas, ou seja, a tarefa histórica da burguesia, a China vê que isso foi necessário também, porque senão ela ia sofrer represálias da maior potência imperialista hoje no mundo, que é os Estados Unidos. Então, ao contrário da União Soviética, que a NEP foi implementada para desenvolver as forças produtivas internamente e olhando para o comércio interno, claro que Lenin pensava também no comércio exterior, porque ele precisava de matéria-prima, precisava do comércio mundial, né? Mas hoje a China, ela percebe que ela precisa disso porque ela não chegou no nível, na fronteira tecnológica mundial. Hoje em dia, que ela está alcançando esse nível de superpotência tecnológica, de patentes, de desenvolvimento das forças produtivas, a gente percebe que cada vez mais ela vai minando a propriedade privada. Algumas pessoas vão falar que esse processo de convivência da propriedade privada e da propriedade socializada é um tipo embrionário de socialismo. É o que o professor Elias Jabbour já vai falar, né? Mas eu acredito que esse já seja o início do socialismo, porque a gente consegue ver o projeto que está se formando e para onde está caminhando essa experiência. Então, não faz sentido a gente denominar de outra coisa, sendo que esse todo já é um processo socialista. Enfim, espero que tenha ficado claro aí o que foi a NEP, o que é um sistema socialista, o que é o... Por que o socialismo não tem uma receita de bolo, porque a gente está falando de contradições em vários níveis e não só acabar com a propriedade privada. Então você pode sim permitir um certo nível de propriedade privada sob as asas de um governo socialista. É isso. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida a gente responde aí.